Olá, nação azulina, sejam bem-vindos a mais um vídeo aqui do Chaves Remista. Galera, a gente vai conversar com vocês a respeito da entrevista coletiva do presidente Fábio Bentes, falando sobre os erros do planejamento de 2023 no futebol do Clube do Remo e também em relação a outros assuntos visando essa reta final da Série C do Campeonato Brasileiro. A gente também vai falar a respeito da confirmação da contratação do atacante Renanzinho e também sobre a dispensa do executivo de futebol Thiago Gasparino e sobre a possibilidade de venda do meia Pablo Roberto. Vem com a gente. Bom, já peço para você que é novo ou nova por aqui que se inscreva no canal, ative o sino de notificações. Lembrando, assim que chegarmos na marca de 25 mil inscritos, tem sorteio de 2 camisas do Remo para vocês aqui no Chaves Remista. Deixa o like, é muito importante para que esse vídeo chegue no máximo de remistas no Brasil e no mundo. É só clicar no botão gostei, que assim o YouTube entende que vocês estão aprovando o nosso trabalho. Esse vídeo tem o apoio e o patrocínio da Bet Nacional, a Bet do Remo, da Amazônia e dos brasileiros, sempre com as melhores cotações do mercado. Futebol nacional, internacional e muito mais, com a facilidade do depósito e o saque imediato via Pix. É só pegar teu celular, apontar para o QR Code na tela, acessar o link na descrição, utilizando o cupom CHAVESREMISTA e também no primeiro comentário fixado para você sempre profetizar com a Bet dos brasileiros. Lembrando, se cadastrou, ganhou na hora um boné exclusivo da Bet Nacional. Galera, antes de começar esse vídeo, tá? Vou só pedir desculpas para vocês, porque eu iria subir o vídeo normalmente no início da noite dessa última quarta-feira, porém, com a forte chuva que caiu em Belém nesse dia, com muitos ventos, inclusive, algumas árvores caíram na cidade. Aqui no meu bairro, né? Eu moro no bairro do Jurunas, a gente ficou até as 3h30 da manhã sem energia. Para vocês terem uma noção, estou gravando esse vídeo aqui às 4h45 da madrugada, tá? Tenho um compromisso de manhã, então preciso gravar com vocês de madrugada para esse vídeo subir pela manhã e vocês estarem assistindo, tá? Então, esse foi o motivo para que a gente não gravasse, né? Não postasse, na verdade, o vídeo no canal. No momento que eu estava gravando o meu vídeo para subir, infelizmente fiquei sem internet, fiquei, obviamente, sem energia elétrica. Então, peço desculpas para vocês por estar subindo esse vídeo apenas pela manhã dessa quinta-feira. Mas muita coisa para a gente conversar sobre o Clube do Remo, né? Primeiramente, falando aí sobre essa coletiva de imprensa do presidente Fábio Bentes, porque tem muita coisa a ser pontuada nessa entrevista coletiva. Primeiramente, falando sobre a questão envolvendo o planejamento do futebol em 2023, onde, beleza, ele assumiu ali parte da responsabilidade por ser o mandatário maior do clube, mas culpou também, né, no planejamento o técnico Marcelo Cabo e também o ex-técnico Marcelo Cabo e também o executivo de futebol Thiago Gasparino, que acabou de deixar o clube do Remo. Ele disse que o poder de não convencimento do Gasparino no mercado fez com que o clube do Remo chegasse num acordo para dispensá-lo, né? Ainda vai chegar no acordo financeiro com o Thiago Gasparino, né? Porque o Thiago Gasparino receber tudo, mas que agora, faltando 6 jogos para a temporada acabar, ele decidiu, junto com a sua diretoria, pela saída do executivo de futebol Thiago Gasparino. E disse também que o técnico Ricardo Catalá, ele, ao lado do gerente de futebol chamado Raul, ele não disse o sobrenome, né, dessa pessoa, apenas chamou de Raul, irá agora coordenar as contratações para esse restante de Série C, faltando 6 jogos. Tá? Faltando 6 jogos aí, foi o que o Fábio disse. Inclusive o Remo anunciou, né, na noite da última terça-feira, a contratação do atacante Renanzinho, de 22 anos. Eu iria falar também sobre o Renanzinho, perdão, tá aparecendo cruar para vocês aí. É o Renanzinho, tá? Agora sim, Renanzinho de 22 anos aí, o atacante que fechou com o clube do Remo, estava no Cascavel, disputando a última Série D, tem característica de jogar pelo lado do campo e chega aí já com o seu nome no bid. E se o técnico Ricardo Catalá
preferir, ele já pode atuar diante do Náutico no próximo domingo. Essa partida contra o Náutico, inclusive, que tem grandes possibilidades, segundo o jornalista Nelson Torres, de ter público lá nos aflitos. O Náutico está punido pelo STJD, mas é bem provável que tenha público nesse jogo e tanto a torcida do Náutico como também o Clube do Remo poderão, né, estar presentes lá no Estádio dos Aflitos para esse jogo decisivo para o Clube do Remo, que a gente vai falar bastante ainda nessa semana. Mas, enfim, voltando a falar aqui sobre a entrevista coletiva do presidente, né, ele citou esse planejamento errado aí com o Cabo e o Gasparino. Falou também, né, que a folha de pagamento da Série C está em torno de 1 milhão, de R$ 1 milhão, na verdade, né? E assim, uma das folhas mais caras da Série C, né? Não tem nem o que dizer. Duvido se existe pelo menos 3 equipes com uma folha maior que essa. Então eu coloco o Remo no top 3 aqui de folhas mais caras da Série C do Campeonato Brasileiro, que é uma vergonha pela campanha que o Remo está fazendo esse ano, né? Inclusive o presidente falou aí que o dinheiro da Copa do Brasil foi dividido em premiações para esse elenco na Copa do Brasil também. E existe premiação para um possível acesso. Ele disse que ele acredita ainda no acesso e também para uma possível permanência. Acredite se quiser, esse elenco com uma folha dessa ainda vai ter um incentivo para ficar na maravilhosa, espetacular, de um nível técnico maravilhoso Série C. Então, se o Remo permanecer, esse elenco medíocre irá ganhar uma premiação ainda, foi o que disse o presidente. Tá? E também, né, negou ali em relação ao cara lá pedir para sair, negou que exista um racha no elenco. Obviamente que ninguém, a essa altura do campeonato, vai admitir uma coisa dessas. Né? Aliás, ele disse na coletiva que lá em 2021, na Série B, ele só descobriu depois do campeonato que existia um racha no elenco, coisa que um remista que não consegue enxergar um palmo à frente do nariz já enxergava que aquele elenco estava rachado. O jogo contra o Vasco, que o Vitor Andrade fez aquela palhaçada lá em São Januário, todo mundo viu que existia muita coisa errada e ele demorou, né, a tomar uma atitude. Não tomou atitude, o Remo caiu em casa para o Confiança rebaixado e hoje a gente está nesse inferno, nesse purgatório. Inferno é a Série D, que é a Série C, por conta dessa inoperância do Fábio Bentes e também da sua diretoria lá na Série B, que não tomou uma atitude e resolveu os problemas. Aliás, quando o Marlon foi lá no podcast, no nosso canal aqui do Chaves Gemista, falar um monte de verdade, tenho certeza que doeu muita gente aí da diretoria, mas daqui a pouco eu vou chegar nesse assunto também. Ainda disse, né, que ele falou que ele acredita na classificação. Óbvio que ele vai dizer isso, né? Óbvio que ele vai dizer isso. Como é que ele vai chegar para o torcedor ainda dizendo que, ainda matematicamente tendo chances, que ele não acredita mais? É o papel dele, cara. É o papel dele, mas a gente sabe que é muito difícil, quase impossível o Remo se classificar e conquistar, consequentemente, um acesso para a Série C, para a Série B. Outra coisa que ele disse que me chamou a atenção é que no ano que vem o Remo vai iniciar, tá, com caixa de 5 milhões de reais por conta dos bloqueios que não irão mais acontecer dos patrocínios, especialmente do Bampará. Então, para o ano que vem, né, ele garante que o Remo vai iniciar em caixa já com 5 milhões de reais. 5 milhões esses, né, pessoal, que se o Remo for rebaixado, vai ser aí talvez a nossa única salvação, né? Já que vai ser bem complicado também a questão de patrocínios para uma Série D. Porque a gente sabe que a receita do clube cai muito numa Série D, cai demais com uma Série D, né? Falou também, né, sobre a situação aí que ele recebeu ameaças, e isso é uma coisa que eu concordo com ele. Se ele recebeu ameaças, ele tem que denunciar mesmo, tem que processar mesmo, tá? Porque uma coisa é eu chegar aqui, abrir a câmera e cobrar ele como presidente, outra coisa é uma pessoa irresponsável chegar no privado dele, ameaçar ele, ameaçar a família. Isso não existe. Não existe isso para presidente, nem para treinador, nem para jogador, nem para ninguém. Ninguém na vida gosta de ser ameaçado. Então você, torcedor inteligente, que quer ver o bem do clube do Remo, cobre seu presidente de maneira consciente, e ele como presidente, não como pessoa ameaçando ele. Então isso eu sou extremamente a favor. Foi ameaçado? Denuncia. É na polícia que se resolve, e ele disse, inclusive, aí que tem vários processos contra torcedores do Remo e do Paysandu correndo na justiça. Inclusive, ele falou também a respeito da situação lá envolvendo a investigação sobre o possível caso de assédio lá dentro do Clube do Remo, do Departamento de Futebol Feminino, né? E disse que algumas páginas, né, foram irresponsáveis em relação a esse assunto. Olha,
eu fui uma das páginas que noticiei sobre isso, estou com a minha consciência tranquila. Eu faço um trabalho aqui no YouTube e nas redes sociais muito responsável, graças a Deus, todos esses anos, e eu sempre respondi pelas coisas que eu publiquei ou que eu publico, tanto no canal quanto também nas redes sociais. Então, estou com a consciência tranquila de que eu fiz a minha parte, né, para noticiar o que aconteceu, o que chegou para mim, tá? Não respondo pelas outras pessoas, respondo por mim. E, inclusive, né, ele que estava bem incomodado com a galera que grava conteúdo para a internet, né, ele que disse isso, chamou de pessoas que querem imitar a imprensa, que se fazem de imprensa, né? Eu sempre deixei claro aqui no canal que eu não sou jornalista, que eu não sou formado na área, e, aliás, eu tenho um grande respeito pela imprensa esportiva do Pará, tenho amigos na imprensa, vários são minha referência, sempre que uma notícia sai oficial, eu sempre dou crédito aqui no canal, sempre dou crédito nas páginas também do Chaves Remista, nunca quis copiar ninguém, como tem gente que diz que eu copio, né? Até amigos aqui que produzem conteúdo para o YouTube, né? Essas pessoas dizem que eu copio, esses amigos que fazem conteúdo para o YouTube, coisa que não existe. O Chaves Remista, ele cresceu, foi pela minha maneira de trabalhar, e não copiando os outros, tá? Isso não existe. E eu digo sempre que eu vou continuar meu trabalho aqui e não adianta vir querer censurar, não adianta vir querer ameaçar, não adianta vir querer calar a minha boca. Eu dou minha opinião aqui no Chaves Remista como torcedor, um cara que paga sócio, que compra camisa, que consome o Clube do Remo muito antes da tua gestão, Fábio. Muito antes da tua gestão. E tu tá incomodado com canais do Clube do Remo, só mostra o quanto que tu precisa amadurecer como presidente, quanto tu precisa se profissionalizar como presidente. Porque se cada presidente de clube hoje no Brasil perder tempo, tá, mandando indireta para canal de torcedor no YouTube, esse presidente ele não vai ter paz e ele não vai conseguir trabalhar corretamente. Porque com essa tua entrevista, é só você ler os comentários da galera, ver a repercussão, tu conseguiu desagradar 100% da torcida. 100% da torcida. Eu não vi uma pessoa te defendendo, cara. Não vi uma pessoa te defendendo, a não ser em relação às ameaças que tu recebeu, que eu já disse, são inadmissíveis. Então não vem com essa de querer mandar indireta para canal do Remo, de torcedor do Remo, que lá em 2020, 2021, quando vivíamos a pandemia, tu abria espaço para esses canais, todos os canais. Pelo menos alguém da tua diretoria fez parte de uma live, de um conteúdo com todos os canais lá atrás. Sabe por quê? Porque não tinha bilheteria, né, Fábio? Vocês precisavam dos canais. Tu disse isso ao vivo numa live do QG, inclusive, quando tu participou com a gente, que tu contava com os canais para ajudar o Remo naquela fase. E a gente ajudaria o Remo se fosse tu, se fosse alguém da oposição, se fosse qualquer pessoa naquele momento. Tá? Por quê? Porque a gente torce pelo Clube do Remo. Pelo Clube do Remo. E outra coisa, ainda veio querer dizer que os canais estão com a oposição. Cara, é incrível como tu foi patético nessa coletiva, irmão. Impressionante. Aliás, até hoje, tem gente que acha que eu sou um comprado teu. Tem gente que vem aqui no canal, nas redes sociais, dizer que eu sou um passador de pano para ti. Mesmo com tudo que eu venho falando no canal nos últimos meses. E, aliás, eu já adianto que nessa próxima eleição eu não vou apoiar ninguém, seja da situação ou da oposição. Sabe por quê? Para justamente ter liberdade de lá na frente cobrar algo que esteja acontecendo de errado. Porque quando tu foi eleito, eu não tinha canal. Eu não tinha canal para fazer isso. Então eu vou trabalhar de maneira imparcial nessa próxima eleição. Não vou apoiar ninguém. Não vai cair pix para mim não, irmão. Sou um cara autêntico, honesto e que consegui as coisas com o meu trabalho, com o apoio da minha família. Aliás, quando começou, só minha família me apoiava aqui. Não precisei de ti nem de ninguém do Remo para apoiar o meu trabalho. Só mostrou o quanto precisa amadurecer. Aliás, hoje, né, ontem, né, quando saiu aí a informação de que teria essa coletiva, não foi avisado no grupo da assessoria de imprensa. Sabe por quê? Porque lá no grupo da assessoria de imprensa estão alguns dos integrantes dos canais, não estão todos. Por que então vocês não removem a gente do grupo da assessoria de imprensa? Não pode, né? Aí vocês foram no privado de vários jornalistas avisar que teria coletiva. Isso é ser profissional? E se esconder de torcedores, que tu disse blogueiros, né?
para fazer uma coletiva, irmão, mesmo que fosse postado no grupo da escola, eu não iria para essa coletiva, porque eu já imaginava tudo que seria perguntado para ti. E eu já imaginava todas as tuas respostas. Então não venho com essa de querer responsabilizar os canais. Eu repito, eu falo por mim. Eu tenho responsabilidade sobre tudo que eu falo aqui no canal. Eu sou homem para assumir. Eu não fujo quando o Remo está na fase ruim, diferente de ti que se esconde. Se tu tivesse tomado essa atitude antes de aparecer logo, enquanto a vaca não tinha ido pro brejo ainda, talvez a gente não estaria nessa situação de lutar contra o rebaixamento, porque tu teria sacudido esse vestiário aí. Olha exemplo de vários clubes aí pelo Brasil que quando estão em crise, os seus presidentes aparecem, dão a cara a tapa, esclarecem as coisas para a torcida. Não, cara, tu só se esconde. Saiu o executivo de futebol, mas vai sair essas pessoas que estão ao teu lado, que dizem entender de futebol, que não entendem nada. Aliás, eu não sou jornalista, né? Mas tem gente na tua gestão que não entende nada de futebol e tá aí trabalhando com futebol. Então, eu acho que cada macaco no seu galho, então, né? É incompetente aqui, é incompetente aí, né? Tá tudo ok. Tá tudo lindo e o Remo se afundando. Então não esquece, cara, que antes de mais nada, a gente é torcedor e a gente ama isso aqui, ó. A gente tá aqui falando do Remo por conta dessa camisa, desse escudo, da história. E não por vocês. Seja situação ou oposição. Porque é incrível, o ego das pessoas que trabalham no Remo é inflado, cara. Inflado. E o clube se afundando. Mas quando lembra da torcida, na hora, sabem fazer aquela cara daquele urso do pica-pau lá e fica pedindo, como vocês amam fazer. Enfim. Aí ele falou também a respeito ali da situação envolvendo o departamento de futebol feminino, já disse, né, que ele está certo realmente em investigar todos os fatos, né, e falou também a respeito do dia da Copa do Brasil, que já destinou para premiação, e também falou do início das obras do CT, já está começando aí uma, uma, um campo do zero lá no CT do Outeiro, né, e falou também, né, a respeito da proposta que o Pablo Roberto recebeu do futebol internacional, tá? Ele que pertence ao Vila Nova. E segundo o jornalista Nelson Torres, é bem difícil o Pablo Roberto permanecer no clube do Remo, muito em função do alto valor que essa equipe está pedindo e que o Remo não terá para cobrir, até pelo pouco tempo que terá. Né? Nesse momento agora, menos de 72 horas para cobrir. E caso de venda do Pablo Roberto, pelo Remo ser uma equipe vitrine, o Remo fica com uns 20% aí. Então, muito provavelmente, o Pablo Roberto não irá enfrentar o Náutico no próximo domingo lá nos Aflitos. Aliás, o presidente já falou, né? A próxima decisão é contra o Náutico. E os outros jogos, Fábio, que o Remo desperdiçou? E a campanha em casa ridícula que o Remo vem fazendo como mandante? Uma vitória apenas. Tu não te envergonha disso? Tu não te envergonha? Aliás, outra coisa. Para de falar, cara. Para de falar que tu pagou dívida, que tu tá pagando em dia salário, que tu pegou o Remo quebrado. Todo mundo já sabe disso. Tu fez a obrigação. Tu fez a obrigação, o mínimo que toda gestão tinha que fazer, que era equilibrar as contas. O que lá atrás todo mundo achava que era espetacular, o que tu fazia, na verdade era obrigação, irmão. E se tu coloca o Remo na Série D de novo, tu vai rasgar, tu vai jogar no lixo todo o trabalho que tu teve. Porque não existe clube saudável na Série D, irmão. Não existe. Não existe, cara. Não existe. Então para de dizer isso. E para de dizer que o futebol na tua gestão foi vitorioso. Tu citar 3 títulos, cara, em 5 anos é uma vergonha, cara. É uma vergonha. 2 de Parazão e uma Copa Verde que ganhou sangrando sangue ali contra o Vila Nova. Que tu apareceu depois de um rebaixamento vergonhoso e tirou a taça das mãos do Vinícius. A torcida do Remo não é burra, cara. Perdeu vários títulos aí por conta de incompetência. Perdemos uma Série C, que a gente poderia ter conquistado 15 anos depois, porque a tua gestão deixou os jogadores de Padoca comemorar aquele acesso, avacalhou a parada e a gente perdeu o título pro Vila Nova, que estava muito perto, porque o Remo não tinha um time pior que o Vila Nova. Queimou o Bonamigo e fez todas as outras coisas que eu já disse aqui no canal. Então para de dizer isso, que no futebol em 5 anos tu não foi vencedor, irmão. Não foi vencedor.
Porque até quando conquistou o acesso foi cheio de problemas, trocando treinador, com vários erros, e em 7 meses tu conseguiu voltar para a Série C. Então para de dizer isso, que a torcida não é burra, e ela sabe muito bem que o futebol foi um fracasso na tua gestão. Por quê? Porque tu se cerca de pessoas fracassadas também. Pessoas que não têm vergonha na cara de dizer, pô, estou errando pra caramba aqui, eu vou deixar o Remo em paz, vou sair do clube. Não, preferem ficar lá, até o clube afundar. Mas a culpa é dos canais, né? Que com certeza incomodam vocês aí dentro. Com certeza incomodam. E vão continuar incomodando, sabe por quê? Porque o torcedor ganhou voz. Não é mais como nos anos 90, nos anos 2000, que a gente dependia da imprensa tradicional apenas para saber as informações, para dar opinião também. Estamos vivendo a era da interatividade. Existe rede social, existe YouTube agora para dar voz ao torcedor. Então a gente não vai parar o trabalho por aqui, pode ter certeza. Mas eu vou seguir fazendo um trabalho honesto, como eu sempre fiz. Falando sobre o clube que eu amo e que eu nunca vou desistir. É por ele que eu faço o trabalho, não é por vocês. Eu não quero R$ 1 de vocês e eu não ganho R$ 1 de vocês também. Porque tem gente que diz isso, que eu recebo dinheiro de vocês. Tu sabe disso? Aí eu tenho que escutar essa tua entrevista vergonhosa, patética e, de uma certa forma, amadora que tu prestou hoje lá no Bainão. É isso, galera. Eu queria gravar esse vídeo realmente na hora que saiu essa entrevista. Eu assisti essa entrevista que tem 51 minutos, está na íntegra lá na Remo TV, tá? Vocês podem assistir por lá, depois acrescentem mais um ponto que eu não coloquei aqui nesse resumo e dê a opinião de vocês também sobre essa situação que o clube do Remo vive, essa crise que para o presidente não é grande. Um presidente, a gestão dele segue sendo maravilhosa. Enfim, cada pessoa, né, com a sua consciência. Eu vou dormir, Fábio, com a consciência tranquila que eu faço o meu trabalho aqui no YouTube e que eu faço o meu papel como torcedor. Agora, como tu diz, né, tá difícil dormir, claro. Claro que tá difícil dormir. Consciência pesa, né? Consciência pesa. Um forte abraço a todos, fiquem na paz. Em breve a gente retorna com mais conteúdos aqui sobre o Leão Azul Paraense. Tamo junto. Valeu!